Ora viva! Sinta-se muito bem-vindo a mais uma edição de entrevistas aqui na TV Camuaço. Prepare-se para uma experiência envolvente e inspiradora. A partir de agora, você vai assistir ao programa que promete revelar segredos da carreira, da incrível jornada musical de uma verdadeira lenda angolana. Hoje tenho a honra de receber nesta conexão transatlântico o ícone da música, o renomado cantor e compositor, o precursor da Kizomba, Eduardo Paim. Assista o vídeo até o fim. Sintonize-se conosco para desvendar os mistérios e encantos desta trajetória única. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Eu sou Camuaso II, o jornalista cego. Do outro lado, ele, Eduardo Paim. Na condição de agora Marshal, quero que saibam que eu estou muito contente, muito feliz de honrarem este pobre humano com o vosso carinho, com a vossa amizade, com a vossa estima. Obrigado, minha gente. Bem-vindo. É um grande prazer poder fazer-me ver e ouvir através do vosso canal. Canal esse que desde já eu parabenizo pelo esforço que é visível da vossa parte na perspectiva de levar a comunicação o mais longe possível, sobretudo quando esta comunicação, no meu caso, envolve aquilo que é a minha atividade profissional, a minha carreira, os meus feitos no mundo da música. E reiterar aqui que estou mesmo muito feliz de poder hoje estar a fazer este trabalho a partir da linha de conexão do meu irmão Camuaso. Uma vez ligados, ligados para sempre. Sem dúvidas, foi um privilégio tê-lo aqui conosco. Para começar, eu gostaria de mergulhar um pouco nas raízes e explorar a sua infância em Brazzaville, no Congo. Lá onde você nasceu numa época envolvida na luta dos seus pais contra o colonialismo português. Essa narrativa única deve ter moldado ou influenciado não só a sua música, contudo também a sua identidade angolana. Ou seja, essa conexão profunda com a sua arte foi marcante, não? Com certeza que sim, porque o contexto em que vivíamos naquela altura era um contexto muito delicado, não é? Os meus pais, em função desse esclarecimento que já fez, não é? Pessoas envolvidas na luta ao combate ao colonialismo, obviamente tiveram que se distanciar um bocadinho da sua terra natal para a sua proteção e também para que a sua atividade pudesse reverter-se com algum sucesso. É nesse processo que eu nasço. Portanto, nasce numa condição, como disse, delicada, com bastantes limitações, mas graças a Deus eu fui configurado desde pequeno que as dificuldades aguçam o engenho de qualquer um. E eu prezo muito a minha infância num contexto em que tinha que lidar com vários tipos de situações, as crises, os dinheiros que não chegavam nem sequer para comer. Graças a essa dificuldade, a minha mãe teve que fazer curso de belas artes, cortes e costura, etc, etc. Eu, felizmente, todos os domingos estreava uma roupa feita pela minha mãe e isso ia diminuindo, né? As limitações que nós teríamos que encarar. O lidar com os camaradas num contexto em que almejávamos a recuperação do nosso país e, como aconteceu, devolver a independência desta nação. Eduardo Paim, explorando a sua infância musical, aos 7 anos você já demonstrava um talento musical extraordinário. Conta para nós, por favor, como foi descobrir essa paixão tão cedo e o papel crucial que a sua mãe teve ao lhe presentear com uma guitarra. Esses primeiros momentos moldaram o caminho para uma carreira brilhante. Posso dizer com certeza, sem medo de errar, que a música, no meu caso particular, foi sempre uma componente muito forte
na altura dos meus meses, até chegar aos 5, 6, 7 anos, notava-se o tipo de reação que aquela criança que era eu tinha quando se tratasse de música, teatro. Eu podia até esquecer os deveres que a mãe me mandava fazer, porque se cruzasse com alguém a cantar, alguém a tocar, eu parava, ficava a ver. Tanto que é uma história engraçada. No percurso da escola onde eu estudava, até a minha casa havia um acampamento japonês e que nos finais de tarde, a partir das 16 horas, eles faziam lá os seus ensaios, faziam lá aqueles seus cultos. E sabe que a cultura hipônica é muito marcante, tem muitas cores, há toda uma série de rituais que vale a pena ver. E quando a minha mãe chegasse 17 horas, eu ainda não estava em casa, ela já sabia onde é que eu estava. Então, às vezes prolongava um bocado, depois só via alguém a bater-me nas costas atrás, já, filho, vamos já para casa. Acho que já aspirava que um dia também queria fazer música. Dentro de casa, seus pais também ouviam música, né? Com certeza. Ouviam. E foi aí onde eu comecei a ter um contato com a música nata do meu país, não é? Porque eu nasci fora. Ela, ao me ter oferecido essa guitarra de brinquedo, mas parecia uma guitarra verdadeira. Porque aquilo era uma boa réplica e a própria guitarra, em vez de ser de plástico, também era em madeira. Bom, aos 9 anos, comecei mesmo a interessar-me por uma guitarra convencional. Aos 11 anos, aí a coisa ficou séria, porque estava eu nessa altura a fazer a 5ª classe em Cabinda e estava distante dos meus pais. O único entretenimento que eu tinha depois dos ciclos de estudo, grupos de estudo, era uma viola que eu podia praticar. Viola ritmo do grupo Bela Negra em Cabinda, estava no mesmo internato que eu, e este foi a pessoa que me começou a dizer como é que se processavam os acordes musicais. E tem graça que eu percebi tão rápido que 3, 4 dias depois eu já lhe estava a apresentar a minha primeira música, só ainda instrumental, né? Sim. E isso estamos a falar de 1976. 76. Em 77, quando regressei para Luanda, aí eu já era o dinamizador dos grupos culturais na escola onde eu estivesse. Como é que começa, Eduardo, o contato com seu primo? Eu perguntava se você ouvia música em casa, que os pais ouviam, sim, mas também na família tinha esse primo que é o Prado. Como é que você começa a ter esse contato com o Prado Paim e de que forma ele te influenciou, te deu algumas dicas também? Bom, inicialmente é sempre um orgulho termos alguém com a referência de um Prado Paim sendo o primeiro cantor angolano a ganhar um disco de ouro, ainda dentro do quadrante colonial. O primeiro foi Prado Paim, o segundo foi Tatalando. Ok. Bom, falar dele implica primeiro ser familiar, ter laços consanguíneos. O orgulho de termos um familiar top, um familiar imponente na família. Aquela inveja que é normal que a gente sente quando somos miúdos, eu gostaria de ser como esse meu primo, ele já era mais velho e tal, e já cantava em shows, e graças a Deus as suas canções sempre foram muito bem apreciadas e aceitas. Então, principalmente Bartolomeu. Exatamente, em Grácia, e praticamente tudo que o Prado fazia era sucesso. Pese embora as nossas diferenças nos estilos musicais. E então, para mim, esse incentivo, sobretudo com muito tenra idade, estamos a falar de um rapaz de 11 anos, 12 anos, e a lidar já com mais velhos de 20 e muitos, 30 e muitos. Quer dizer, foi também um crescimento precoce graças ao convívio que eu tinha. As pessoas todas que estavam ao meu redor eram pessoas que estavam num estatuto, num nível muito acima do meu. Então eu tive que naturalmente correr para estar ataco a ataco com eles. Quem anda com sábio se tornará sábio, né? Bom, pelo menos quem anda com sábios torna-se um grande conhecedor. Em 1979, acontece a sua primeira aparição na televisão, homenageando o primeiro presidente angolano. Isso deve ter sido também um marco significativo. Como é que esse momento influenciou seus passos iniciais na música?
o início desta partilha com o público, porque nós, naquela altura, e sobretudo porque, muito particularmente, é uma coisa que tem a ver comigo, eu sou filho da então Maria de Sousa Paim, que era secretária simplesmente do camarada Antônio Agostinho Neto. Então já cresci num meio com muitas figuras, com muitas entidades, né? Hoje eu ouço falar em Amílcar Cabral, eu digo, polas, esse senhor ia lá em casa quando eu era miúdo. Tá vendo? Portanto, conheço a nomenclatura toda e eles também conhecem, porque ainda não como músico, mas como uma criança. Sim. Então conheceu também muito bem de perto José Eduardo Santos. Olha, aliás, há toda uma história. Eu não sou Eduardo à toa, eu já me chamei José Eduardo Fernandes da Silva. Dá para perceber? Eu não levava o nome da minha mãe, eu só passei a ser Eduardo Paim Fernandes da Silva quando já regressados do Congo e Angola, no novo registro que teríamos de fazer, eu propus aos meus pais para que o meu nome passasse a ser Eduardo Paim Fernandes da Silva, porque eu era José Eduardo Fernandes da Silva e ainda tenho documentos congoleses. Aliás, o meu cartão de membro de pioneiro do MPLA ainda está lá, José Eduardo Fernandes da Silva. Sério? Sério. Eu tenho essas fotos, essas recordações que contam a minha vida. E obviamente que quando se fala de José Eduardo Santos, estamos a falar de alguém que eu conheci muito bem, porque a casa dos meus pais era um ponto de encontro, porque você, para falar com o camarada Antônio Agostinho Neto, se não tivesse o aval da minha mãe, não passava. Porque ela era secretária, ela que era a agenda do camarada presidente. Sim, senhor. Então, a minha casa, a casa dos meus pais, foi sempre uma casa muito frequentada, sabe? Porque o contacto era sempre feito pela camarada Maria Paim. Então, há toda uma história que é engraçado. Um dia até já estou a fazer as demarches para poder registrar essas memórias, escrever um livro, poder um dia brindar o meu público, não com um disco, mas também com um livro. Com um livro, não, merece. Sim, senhora, essa história tem que ser registrada, contada, para que nós também fiquemos a saber, não é? Dos nossos ídolos, enfim, da história que tem a ver com o nosso país, nossa nação. Então a história é muito mais do que eu imaginava. Não, há muitas coisas que hoje também, por uma questão mesmo de memórias, há coisas que naquele momento, no impacto do momento, não se conectava com nada, tá vendo? Não se ligava a nada, mas hoje a gente vê que é preciso trazer essa informação aos demais, porque tudo isso faz parte da vida e é sempre bom nós situarmos os nossos admiradores, os nossos seguidores, da melhor maneira possível. De formas que tenho estado a analisar isso, já tenho até alguns contactos feitos, tenho estado já a debitar as histórias, para quem de direito que saiba lidar com isso, comece a organizar essa história. Porque também acho que vem a calhar, eu estou neste momento com quase 49 anos de carreira, portanto, em termos de faixa etária, a faixa 60, e penso que está na hora de começar a fazer determinadas compilações que possam dar um pouco mais valia ao nosso percurso. Sem dúvida, Eduardo Paim. Hoje vamos falar sobre os anos 80 e a formação dos SOS. A minha história não pode ficar completa se eu não falar dos SOS. Aliás, tudo começa por aí. Tudo está na sequência, porque graças à aceitação que a homenagem que nós fizemos ao camarada Neto teve, o grupo, na altura, nós chamávamos o grupo dos puros. Era aquela pureza da ingenuidade, de descobrir as coisas, a curiosidade, essa coisa toda. Os SOS é uma continuação desse grupo, porque a aceitação que começamos a ter foi tanto que nós tivemos que dar já um perfil mais profissional à coisa, né? Porque as pessoas gostavam bastante das nossas músicas e queriam mais.
Então até tivemos que escolher um outro nome que condizesse melhor com aquilo que era a nossa intenção musical, né? Estamos a falar de um tempo em que Angola estava, portanto, com debilidades grandes, não haviam cinemas, não haviam teatros, não haviam centros de entretenimento. Qualquer festa é fazer festa no quintal da tua casa e acabou, porque de outra forma só se fosse em manifestações políticas. Ok. Eram os aniversários do pai, da mãe, do avô e tal, que movimentavam as famílias de umas casas para outras. Agora, aquele conforto social de poderes ir a um cinema, ver um filme e poderes ir a uma loja, comprar qualquer coisa, quer dizer, a conjuntura não era essa. Não era essa. E nós, mesmo que ainda admitindo que, sem querer, fomos um dos poucos que surgiram e conseguiram ser a alternativa de entretenimento das pessoas. Uma música de jovens, divertidos, irresponsáveis. Irresponsáveis porque não tínhamos ainda aquelas responsabilidades sérias na vida, a mulher, filhos, éramos todos filhos. Obviamente que o nosso aparecimento terá incentivado, de que maneira, não só o público, como outros possíveis seguidores. Aparecimento já com o álbum Chão da Gente. O Chão da Gente, não, porque o nosso aparecimento ainda foi antes. O Chão da Gente foi consequência de já termos um perfil traçado, uma presença bem marcada e não termos uma prova do crime que cometemos. Não tínhamos nenhum disco. Porque eu refiro-me a atividades em que as pessoas conheciam as nossas músicas nos shows. No outro show já pediam, olha, aquela que vocês cantaram, que fala daquilo, fala disso. E não é a música tal. Então, por aí. Depois tornou-se necessário nós termos um cartão de visita, um disco. É aí que nasce então o Chão da Gente, mas nós já éramos sobejamente conhecidos como o Grupo SOS, que era o grupo da juventude, em disputa não propositada, porque era uma concorrência extremamente leal e à vontade, com o grupo Afro Soundstar, que já existia antes de nós. Eu fui membro também do grupo Afro Soundstar, eu era baixista no grupo Afro Soundstar. Mas depois criei o meu grupo que mais tarde veio se a tornar não um concorrente declarado, mas é que nós disputávamos a preferência da juventude. Está vendo? Até que chegou uma altura a juventude definitivamente disse não, o nosso grupo é o SOS. Está vendo? Mas sempre continuamos camaradas, colegas, generosos. Eduardo Paim é o nosso convidado aqui na TV Camuaso, contando aqui as histórias da música, histórias do país, enfim, um percurso muito rico. Agora, vamos tocar também na questão da Kizomba. Você pode falar um pouco quando ou como você se tornou o precursor da Kizomba? Porque hoje você é chamado como o pai da Kizomba. E é um facto, é um facto. Um pai que começou algo e todos os filhos, seguidores, tornaram-no maior do que aquilo que o pai terá iniciado. Então a minha condição é essa, eu não sou melhor que ninguém nisso. Tenho um papel extremamente determinante nesse histórico. Portanto, a Kizomba é um processo que resulta da rejeição que, sobretudo, os cantores mais antigos, da ala mais conservadora, se motivavam com a nossa música, que achavam que não era música angolana. Comparavam a nossa música com os feitos nas Antilhas e coisas do gênero. De facto, tem muitas parecências, mas isso tem um sustentáculo histórico por detrás. Não nos esqueçamos que, a partir da expansão colonial, a partir das deportações, as degradações que andaram a fazer, a transportar gente ilegalmente para fora dos seus habitats, começou uma história nova. Os negros que foram na condição de escravos para outras paragens geográficas levavam a sua cultura, o seu sentimento adquirido nas suas terras natais. Então é muito natural que o tal precursor da Kizomba tenha afinidades com paragens como os Haitis, como Trinidade e Tobago, enfim, as ilhas antilhanas, porque eles todos são pessoas que foram levadas, sobretudo, falando da África, de 3 reinos que envolvem Angola: o reino do Congo, o reino do Ndongo e o reino da Matamba.
Sim. Portanto, boa parte dessa gente saiu daqui. E o que levaram é o que também ficou aqui. Claro que como levaram, sofreu outras evoluções, sofreram outras influências, porque deixaram de tocar os instrumentos, as músicas, a sua cultura com os instrumentos que eram concebidos aqui, começaram a adaptar com instrumentos que encontraram lá. Mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. Portanto, e nós até numa condição de originais. Nós é que somos de onde veio tudo. Todo esse progresso. Nós somos a fonte. A fonte somos nós. E obviamente que isso reflete evidentemente no trabalho musical que fazemos. Ok. Mas, ao mesmo tempo, também sofremos a rejeição daqueles que na altura comandavam o processo. E, naturalmente, a ala mais conservadora, que reagem mal às evoluções, reagem mal às fusões. Mas lá está, quando uma causa tem sustentáculo, tem veia, tem essência, essa causa vence, por mais boicotes que se faça, por mais sabotagem que se faça. Obviamente que a repercussão, sobretudo na ala da juventude, para esse tipo de música que não aceitavam que nós chamássemos samba, que na verdade também não era mesmo. Tinha um pouco de samba, tinha um bocadinho de salsa, tinha um bocadinho da minha própria origem, onde nasci, né? Aquele sabor congolês, né? Nos temas. E depois sendo nós a África um continente quente, um continente que aquece tudo. O africano é dotado para dança, é dotado para alegria, é dotado para essas emoções que eu considero mais positivas. Sem dúvidas. Obviamente que se ouvir a minha música consegue encontrar esses elementos todos lá incrustados. E a rejeição acabou por ser um incentivo para nós, não é? Se as pessoas gostam do que nós fazemos, a maior parte gosta, por que havemos de nos coibir por causa da minoria que critica? O movimento cresceu e ganhou a dimensão que tem hoje. E cresceu tanto que hoje convenceu o próprio mundo. E esta essência que nós, os próprios originais, fomos capazes de querer condenar logo à nascença, venceu o mundo inteiro porque ela tinha uma essência, né? Tinha uma essência e tem. E essa essência comove. Essa essência rompe, essa essência apodera-se, não é? O mundo está farto de tristezas. E Zomba é festa. E a festa está refletida na música. Qualquer pessoa que tenha alguma sensibilidade nota logo afinidades com esse estilo de música, porque é uma música que veio para encantar as pessoas. Tá bem? E eu sinto-me bastante orgulhoso de ser parte de todo esse processo. Embora muitos desconheçam essa realidade. Mas graças a Deus, ainda cá estamos, ainda nos podemos defender e podemos envidar todos os esforços para a reposição da legalidade. Não é? Colocar a flor no vaso, porque não é o vaso que coloca na flor, é a flor que vai no vaso. E dentro do vaso tem que ter terra, tem que ter todas as condições e condimentos para que essa planta depois faça o seu brilho. Aí, o Kizomba que conquistou o mundo, todo mundo dança, é festa, é alegria. Tive a sorte de aparecer nesse enquadramento e com alguma inteligência, graças a Deus, conseguir levar esta crença, este manifesto, da melhor maneira a vários pontos do mundo. Daí o sucesso em Portugal. Foi a sorte que nós tivemos, não fui o único nesse processo. Vários outros nomes, várias outras sensibilidades. Posso até aqui citar nomes de cantores como Paulo Flores, como o produtor Ruca Van Dunen, e que naquela altura eram todos meus discípulos. Fizemos essa causa juntos, né? Falecido Zé Mônica, o Zangado. O Fernando Santos, a Yaya também fez parte desse movimento. O Ayaya já é uma consequência, já vem mais tarde, porque os pioneiros disto são mesmo a Afra Samsar. O Eduardo, quando entra na cena, consegue dar uma dinâmica diferente. É como, por exemplo, se falarmos dos Kassab, todos eles são importantes. Mas não podemos contar essa história ignorando o grande contributo de Jacob Barrier, ainda para mais com uma voz que o comércio não consumia, e foi a voz que se revelou
e deu o timbre ao grupo que conserva até hoje. Kassav é Kassav. Portanto, nós tivemos a sorte de também fazer ali uma turma de gente boa, gente positiva, e conseguimos espalhar as nossas emoções de forma positiva aos demais. Convidar a você que ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se e ativa o sino das notificações para você não perder nenhuma novidade e você não pode ficar de fora. Então inscreva-se no canal e ativa também o sino das notificações. Então, com tudo isso, dá para dizer que és a favor, certamente, da influência das diversas tradições musicais na formação do som angolano, né? Completamente, completamente. O que eu penso que deve ser essencial é, nesta viagem que a gente faz para as descobertas, nunca esquecer a origem. Não me sinto confortável de me manter sempre o mesmo, mas também tenho que fazer esse exercício com o cuidado de não perder a minha identidade. Posso envolver a tecnologia toda, a modernidade toda, mas tenho que estar sempre reconhecível. Aquele timbre é o Eduardo, aquele marco é o Eduardo. Claro que hoje eu colaboro com muita gente nova e gosto muito desta colaboração, porque temos conseguido até hoje, graças a Deus, resultados surpreendentes. Claro que qualquer processo tem altos e tem baixos. E eu neste momento vejo a música angolana, não só a Kizomba, mas num contexto geral. Nesse contexto eu incluo Kuduro, incluo toda essa nova vaga que há. Isto é a reação a algo que a gente sente que não pode deixar morrer, não pode deixar perder. E então estas inovações surgem para torná-lo mais interessante, mais apelativo, mais convidativo. Portanto, sinto que estamos no bom caminho, e mesmo porque a nossa Kizomba, aquela que eu comecei, também tem que sofrer algumas alterações para que o interesse mantenha-se constante. Porque se a gente se deixar antiquar, o interesse perde-se. A tecnologia está de mãos dadas conosco, sempre a proporcionar-nos os melhores sistemas para que os nossos resultados também possam ter mais qualidade. E eu particularmente sou um apaixonado pela tecnologia musical, não só pela música. Gosto de música porque está no meu sangue, mas também sou um apaixonado de todo esse mecanismo que a tecnologia vem nos conferindo. A questão é só saber tirar proveito disso, porque alguém que tenha um grande carro estacionado lá fora e não sabe conduzir, é como se não tivesse carro. Sim. Portanto, o samba, no meu conceito, considero um estilo musical ciumento, né? Por ter adquirido o estatuto cedo, não quer dividir com os outros. Isso é errado no meu conceito. Usemos os pontos, os trunfos do samba e enalteçamos outras formas culturais, não é? Porque foi dessa forma que apareceram muitas outras tendências. Se formos só todos a fazer samba, também não me parece, fica uma coisa um bocadinho monocórdica, né? Fica uma coisa muito parecida consigo próprio e não dá, temos que também ir buscar um bocado da influência dos outros, que sejam da mesma área que nós, ou até mesmo de fora. Eu, por exemplo, há 10 anos atrás, a partir do poema de uma amiga minha, também angolana e que reside em Portugal, ela escreve bem, ela mostrou-me um manuscrito dela e eu disse, olha, desta música sai um grande fado. E eu fiz o fado, gravamos o fado. Mas ao mesmo tempo, há bem pouco tempo, há 2 meses atrás, eu resolvi fazer uma segunda versão da mesma música que já chamo de Kizofado. Ou seja, Kizo de Kizomba com sabor a fado. E eu acho que vai resultar, porque pelo menos as pessoas que trabalharam no projeto, todas amaram o projeto, porque lá está, por que devemos sempre ouvir o fado com aquela melancolia, com aquele sentimento acentuado? Podemos adoçar um bocado o sentimento, se reparar bem. As minhas músicas nunca falam exatamente da tristeza, mas partimos da tristeza para criar a alegria. As coisas mais tristes eu canto de forma alegre. Eu penso que tristeza por si só já é triste. Sim. Mas se eu conseguir conviver com a tristeza, na minha natureza, que é a alegria, que é Kizomba, é a festa,
a coisa fica muito mais interessante, tá vendo? Sabe que aqui no Brasil já me deparei, até hoje ainda me deparo com muitas pessoas daqui, né, brasileiros, que ouvem a música angolana e fazem sempre aquele questionamento, mas como assim? A letra da música é triste. Às vezes é uma letra que não remete uma coisa boa, mas o ritmo é pra cima. Olha, As vou pessoas contar, ficam sem saber, Camuaso, mas como assim? vou te contar uma história particular. Há coisa de uns 5, 6 anos, um amigo meu estava a falar de alguma coisa, de um assunto, e eu perguntei quem era. E eu disse, era sim. E ele disse, era a minha irmã mais velha que faleceu. E essa conversa toda era só para ver se conseguia influenciar-te a fazer uma música falando da minha irmã. Eu disse, pá, mas eu não conheci, como é que eu vou falar de alguém que não conheci? Então fui fazendo algumas perguntas. Umas perguntas, que idade tinha a senhora, se terá deixado filhos, deixou de facto 2 filhas. Fui fazendo perguntas. E no fim de 3 meses eu mostrei-lhe um tema. O tema é dançante, mas a melancolia da seriedade das palavras acaba por nos deixar na dúvida. Sim. Como é que eu posso dançar uma música que lamenta a morte de alguém? Pois, aí, e agora? Então, quando eu disse, se calhar, mano, eu vou aproveitar a música, vamos pôr outra letra, e nesta letra vamos pôr outra música. Ele disse, não. Deixa assim, que a minha falecida mana Carol vai amar. Porque ela era uma pessoa alegre. Pô, E tu falas dela porque está uma letra sentida, de facto, muito, muito sentimental, que é a dificuldade que a família foi encarando para se consternar. Quando alguém influente, depois uma irmã mais velha, que praticamente era a continuação da mãe, né? A mãe, quando falece, deixa essa filha mais velha cuidar dos mais novos. E quando esta pessoa também se vai, o sentimento de perda é extremamente marcante. sim. Não é? Eu, depois da nossa entrevista, vou-te mandar a amostra, não ainda a mistura final, vou-te mandar a amostra só para sentires o feeling. Ok. Não é? Aham. A letra chama-se, o título é Mana Carol, não é Carol, é Carol. C-A-R-O e acento no O, Carol. Sim. E consegui fazer uma música que até hoje me comove, porque eu às vezes estou assim a tocar a música e ainda me vêm as lágrimas aos olhos de alguém que eu não conheci, está a ver? Olha só, O que sentimento conexão, que né? aquilo que acaba de facto gerando é forte, e o sinal que me dá é que se eu gostei, mais pessoas vão gostar também. Sim. Mas tudo isso para concluirmos a nossa ideia. Nós cantamos a tristeza aspirando a alegria. Esperando alegria. E muitos não conseguem entender. Exato. Eu mostrei uma manifestação na banda para uma brasileira e aí fala, mas como assim? Eu não estou entendendo. Vocês estão se manifestando, o país está mal, mas aí vocês estão dançando. Eu nunca vi manifestação em termos de dança, em termos de alegria. Ou vocês fazem uma coisa ou fazem outra. Não, porque eu parto do princípio que eu gosto de fazer assim às vezes umas comparações um bocado inusitadas. Se diz um velho ditado que para morrer basta estar vivo, então onde houver tristeza precisa de alegria, certo ou não? Eu concordo com essa tese. Por isso é que eu digo, não vamos falar da tristeza para chorar, vamos falar da tristeza para que o nosso ânimo se eleve. Uhum. Tá vendo? Para que o nosso ânimo se eleve, porque lá está. E isto confirma o princípio de que uma doença deve ser vencida enquanto ainda o paciente está vivo. Depois de morte não faça mais nada, já acabou, não há mais nada a fazer. Portanto, a luta é para ser enquanto ela deve ser tida. Porque depois de vencida já não há saída. Já não há saída. Portanto, eu concebo a tristeza dessa forma, não é? Ela existe, é um sentimento inevitável na vida de qualquer ser humano, de qualquer sociedade, até nos animais irracionais. Há tristeza, porque é que nem nós não vai haver? Agora, por termos a capacidade de refletir, raciocinar, vamos então transformar os restos da tristeza em motivos de alegria, porque a alegria é que move a vida. Portanto, esse é o conceito que eu tenho. Não consigo falar da tristeza chorando. Eu tenho que falar da tristeza aspirando o sorriso. Está a ver? Muito bom. Gostei dessa parte da entrevista.
E assim concluímos mais uma conversa fascinante aqui na TV Camuaso, explorando as histórias inspiradoras e a riqueza cultural que Eduardo Paim compartilhou conosco. Muito obrigado! Agradecemos a você, telespectador, por nos acompanhar. No entanto, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Eu sou Camuaso II, o jornalista cego.